encerramento. Nessa mesa de encerramento, além daquelas palavras bonitas, simpáticas, teríamos também a presença de um coordenador de cada um dos GTs, e eu pedi para cada um desses coordenadores fazer um relato, um resumo do que foram as sessões, das contribuições que essas sessões trouxeram, o que a gente pode, enfim, a partir disso, pensar, começar a trabalhar e discutir para um futuro. Quer dizer, o seminário ele não se encerra hoje, no último dia, mas aquilo que a gente discute, ele faz o que o seminário se mantenha sempre presente até uma próxima oportunidade da gente se reunir novamente. Então, venham, participem, tá? Para a gente poder ter continuidade desses nossos trabalhos de pesquisa. Bom, especificamente sobre essa mesa que nós vamos ter agora, daqui a pouco eu vou dar a palavra aqui para o professor Guilherme Neri, que vai fazer a mediação, só um esclarecimento aqui para o público. Também, essa é uma mesa que ela tem um propósito muito específico, o próprio nome dela já coloca qualidade da comunicação que se pesquisa e qualidade da pesquisa em comunicação. Mais do que cada um dos palestrantes trazer a sua experiência, o seu ponto de vista sobre a questão da pesquisa em comunicação, o que se pesquisa, o que não se pesquisa, o que se deveria pesquisar, e até mesmo essas questões ligadas à pressão do produtivismo, quer dizer, é um momento que a gente tem de debate. A gente tem visto em outros congressos, nas listas, diversas listas de discussões que circulam nos meios acadêmicos, especificamente na área de comunicação, discussões a respeito dessa temática de baixa qualidade de pesquisas, especialmente de programas em pós-graduação. Temos pesquisas muito boas, mas temos tido pesquisas de baixa qualidade, e na baixa qualidade não está se falando especificamente do critério metodológico, mas do que se pesquisa, o que realmente o que a gente vem pesquisando, se é relevante. Se a gente vem pesquisando coisas que de alguma forma vão ou não contribuir para a área, para a sociedade. Isso é uma questão que a gente vem ouvindo esses debates, e na outra ponta desse processo a pressão do governo, dos órgãos de fomento, por uma produção, por uma produtividade de papers, não vou falar produtividade de conhecimento, mas uma produção de papers, sem os quais os professores não têm progressão, enquanto você não entra em concurso, tudo por questões de índices, enfim, coisa que eu até vou deixar para os nossos palestrantes estarem conversando. Mas é dentro desse viés que essa mesa vai rolar, para vocês estarem entendendo e poderem participar depois, ao final, que o Guilherme vai fazer a mediação. Muito obrigado, então, novamente. Olá. Bom dia para todas e para todos. É um prazer enorme estar de volta nessa casa. A outra vez foi meio por acidente, agora estamos no programa. Eu queria celebrar também a presença nessa sala de meu filho mais velho, João Dias Rocha, e meu neto, Pedro Vidal Dias. João é comunicador da Embrapa, do Centro de Pesquisa de Tecnologia Alimentar, aqui na Baixada Fluminense, e Pedro acaba de terminar sua carreira em Relações Internacionais e está buscando trabalho já. Bom, então esse trabalho está dedicado ao meu filho João. Eu queria começar dizendo que faz pouco tempo, e com a presença também do companheiro Bolaños, estivemos em Montevideo, na reunião 11ª da Associação Latino-Americana de ¿cómo se llama? Pesquisadores da Comunicação. Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. A la IX. Sim. Nela, eu escolhi como título da minha palestra a comunicação e o novo mundo possível.
Vocês lembram que o Novo Mundo Possível é o lema do Fórum Social Mundial, que já foi feito em Porto Alegre e em muitos outros lugares do mundo. Então, o tema central de minha palestra lá foi que o capitalismo, como modelo civilizatório, está em total decadência. E que então, qual é a responsabilidade da comunicação e da pesquisa em comunicação? Primeiro, de ter uma ideia de qual é o novo mundo possível, e segundo, qual seria a contribuição que a comunicação e a pesquisa em comunicação pode dar para a construção desse novo mundo que ainda não existe, mas que está já em nossas mentes e corações. E eu explicava que as razões da decadência do capitalismo como modelo civilizatório mundial é que ela produziu mais danos, mais prejuízos à humanidade que os supostos benefícios do capitalismo. E tem uma lista aí que está, não vou ler porque incluso está em espanhol, não vou ler, é uma lista: depredação da natureza, corrupção, colonialismo, e outra série de consequências, a própria escravidão, não? Foram consequências do pensamento capitalista, que consiste em que o fim do homem é lucro, ganhar lucro e acumular capital. Não importa como. Então, toda a história registra uma série de excessos, etc. Isso unido com um abuso da racionalidade, como se fosse a única potência do homem para conhecer a natureza, é a razão. Vocês lembram o famoso filósofo francês Descartes, que dizia: penso, logo existo. Ou seja, penso, logo existo. Mas quando os europeus chegaram à Europa, encontraram indígenas que não aceitaram nunca isso. Para o indígena é penso, sinto e faço, logo existo. Ou seja, a integração muito mais ampla que apenas a razão. Historicamente surgem inimigos, opositores ou adversários do capitalismo. Eu agrupei em 3 grandes grupos. As grandes religiões, islamismo, judaísmo, cristianismo, etc., foram sempre, tinham uma concepção do mundo e da vida muito diferente do capitalismo. Depois também os indígenas da América Latina, como os quechuas, aimaras, os guaranis, nunca tiveram uma economia monetária. Para eles não existia o dinheiro, não existia a troca, a cooperação, a solidariedade. Então, há atualmente uma luta, luta entre essas concepções do mundo. E temos também as doutrinas sociais, como o anarquismo, o socialismo, o comunismo, etc., que nunca aceitaram o capitalismo como base do modelo civilizatório. Então, neste momento, estamos enfrentando contradições tão grandes como, por exemplo, que na China se juntam o capitalismo com o comunismo. Capitalismo, sistema econômico, comunismo, sistema político, mas estão tratando de salvar-se mutuamente para sobreviver. Dentro de todo esse panorama, nós temos que pensar em quais seriam as novas ideias que poderiam servir de base para um novo modelo civilizatório que venha a substituir, ou seja, um novo mundo possível que venha a substituir o capitalismo. Todos devemos confessar que estamos muito verdes, muito imaturos estamos tão acostumados a viver dentro do capitalismo que custa para nós imaginar como seria um mundo não capitalista, mas ao mesmo tempo democrático, aberto, com maior felicidade, etc. Então, eu aprendi aqui no Brasil o modelo... Pode passar? Um modelinho esquemático que diz que o crescimento humano tem que basear-se num conceito do homem multidimensional. Ou seja, o homem tem várias dimensões. E o desenvolvimento deveria ser permitir que todas as qualidades do homem cheguem a seu máximo potencial. Por exemplo, eu aprendi com esse modelo que a identidade é a dimensão central do homem.
sea, o fato eu ser eu e não outro. Quando era pequeno, quando era adolescente, hoje sou sempre a mesma pessoa, o ser único do universo. Cada um de nós é um ser único e tem sua própria identidade. Mas essa identidade também tem outras dimensões. A dimensão transcendental. Não existe uma cultura no mundo que não tenha algum conceito de Deus, da eternidade, do mundo sobrenatural. A relação com o mistério, não? Com aquilo que, aquela sensação que não estamos sós no universo. Tem mais alguma coisa que pode chamar-se de energia, pode chamar-se de Deus, etc. Mas é raro encontrar uma pessoa que sinta que o homem totalmente só ele e não existe mais outra força. Aqui no Brasil, por exemplo, o espiritismo, a Umbanda, etc., mostra um pouco, são religiões que vêm da África, animistas, onde todo o mundo está impregnado de algumas divindades cujos nomes nem sei quais são. Outras dimensões do homem é a dimensão artística, que procura a procura da beleza em todas as suas formas, a dimensão comunitária, que é a relação com as demais pessoas, e a dimensão ecológica, ou seja, a integração do homem com a natureza. Nesse sentido, eu queria lembrar que uma vez o teólogo Leonardo Boff, na reunião que nós tivemos em Petrópolis, ele falou que a humanidade hoje está recuperando 3 coisas que tinha perdido. A terra. A humanidade está recuperando a terra, ou seja, as águas, as árvores, as plantas, os animais. A juventude atual é muito entusiasta com tudo que seja aproximação à natureza. Mas dizia também Boff que uma segunda dimensão que estava perdida, mas que está recuperando, é a dimensão feminina da humanidade. Que significa isso? Que a mulher, ou seja, o gênero, tem qualidades que os homens não têm e que precisa ser complementada para ter um mundo feliz. O cuidado, o afeto, a intuição, a preocupação pelo filho, pelos demais. Ou seja, é uma dimensão que a humanidade tinha esquecido um tempo e que agora está muito forte de novo. E a terceira dimensão nova é o sagrado. A humanidade está voltando não às igrejas, não à liturgia tradicional, mas à procura do sagrado. Então, essa seria uma das mudanças que nós precisamos. Agora, isso tem como consequência também uma mudança radical no conceito da política. Atualmente, e isso eu vejo muito bem em meu país, o conceito que se tem na política é a procura do poder, do mando, do mandar. Para quê? Para ter um bom emprego, para dar emprego aos companheiros, aos amigos, para se enriquecer no possível. Ou seja, a política nunca foi nem será isso. Mas praticamente a política é considerada como tal, um caminho para poder pessoal, poder do grupo, do partido. Qual é então o verdadeiro sentido desse novo mundo possível? A política como serviço, não como poder, mas como serviço. Isso tem umas raízes históricas muito fortes, mas que hoje temos que recuperar. Também outra base que precisamos, não sei se vão concordar comigo, é a educação. A educação, até agora, atualmente, é vista como a transmissão de conhecimento ou a imposição de comportamento. Com Paulo Freire, mundialmente, a gente conseguiu alterar esse conceito de educação como transmissão, como imposição de comportamento. A educação hoje é vista como uma transformação autoprovocada, tanto que não é a mesma coisa informação que conhecimento. A informação que a gente recebe, mas o conhecimento é algo que a gente faz. Então, essa educação hoje está crescentemente em mãos privadas. Não sei se vocês sabiam que no Brasil, 85% da educação superior universitária
es privada, no es más pública. Y muchas veces piensa que eso es normal y natural. La vez pasada viajando en un avión con una moza de Finlandia, pregunté, ¿dónde vos estudió profesional? Estudié en Finlandia, en la universidad. Y yo falei, ¿privada o pública? Me oyó como diciendo, que no existe esa diferencia. Toda universidad, allá toda educación, primaria, secundaria y universidad, es pública. Y no parece nada totalitario, ellos son súper democráticos. No, Brasil, digo, 85% de las universidades son privadas. Eso para mí es una amenaza, en Paraguay también. Finalmente, otra base importante es la abolición de la guerra. Hoy en el mundo las guerras son un vehículo natural de imposición del poder entre los países, sobre todo hegemónicos, ¿no? Y como consecuencia, la industria bélica o armamentismo es visto como algo natural. Yo sufro cuando veo que Brasil de hoy está tomando la decisión política de fortalecer su industria bélica para abastecer al ejército latinoamericano. Yo acho que un país como Brasil es un crimen mundial que un país nuevo como Brasil, lleno de esperanza, de potencia, esté invirtiendo en fabricar ametralladoras, bombas, morteros, submarinos, atómicos, etc., para mantener a guerra como una institución viable y factible y conveniente en ciertos casos. Entonces, mi posición es, repito, es estudiar, visto que el capitalismo está mostrando su fracaso histórico, estudiar cuál es el sustituto. Y dentro de eso, cómo la comunicación puede contribuir. Ahora, ¿por qué comunicación y educación? Porque no somos donos do trovão, somos donos da forma de chegar aos corações e às mentes. O comunicador não é outra coisa, é aquele que é um especialista em como influenciar os corações e as mentes. O título de minha palestra que foi dado é Conquistas e Tendências da Comunicação na América Latina. A América Latina tem muitas grandes conquistas, começando, por exemplo, com as rádios mineras de Bolívia. Muito antes, nas rádios comerciais dominarem o ambiente em nossos países, na Bolívia tinha os mineiros, minas de estaño, de prata, tinham suas rádios. Não eram rádios comunitárias, eram rádios dos mineiros para manter-se informados entre si e para se defender da ditadura, da presença do exército e contra os donos das minas, etc. A América Latina é o líder mundial na utilização da rádio para a educação. Na Bolívia existe uma organização chamada ERBOL, Educação Radiofónica da Bolívia, que tem umas 50 instituições que fazem rádio educativa. Em qualquer parte de Bolívia, você pode sintonizar programas em quechua, em aymara, em guarani ou em espanhol e se educar. No Brasil, teve grandes experiências como o movimento de educação de base, que também teve um efeito de conscientização através do rádio excelente. Ahora, ¿por qué la comunicación es vista en América Latina como un problema ainda no resolvido? Porque la comunicación cayó en las garras del capitalismo y la comunicación está siendo usada como instrumento de dominio, de pensamiento único, de mantener a las masas en un estado de infantilismo, de alienación. Yo lembro que en Porto Alegre estábamos en una reunión sobre educación y comunicación y el jefe de programación de la TV Gaúcha veio a nuestro seminario y con toda honestidad falou así: en nuestra televisión es prohibido hacer cualquier programa que aponte a un nivel superior al tercero grado primario. No se podía tener un programa un poquillo más sofisticado, más culto, más
interesante que ese nivel, por razones de lucro, de suceso, del rating, etc. A concentração dos meios nesse momento na América Latina, no mundo, no Brasil e em todas partes, é tremenda. Tenho aqui um dado que na América, nos Estados Unidos, apenas 5 empresas controlam 85% das fontes de comunicação. E é um país que se reclama como o grande mestre de democracia no mundo. Já foi, estou terminando. Sou chato. Não, está bom, está ótimo. Estou terminando. E eu queria terminar mostrando um pouco uma experiência pessoal do enorme poder da comunicação, político e social. E por que temos que buscar que nosso instrumento, nossa profissão, seja orientada a proposta de um novo modelo civilizatório. Eu vou contar a seguinte experiência. Meu filho, Chico Dias, é ator de novelas brasileiras. E faz uns bastantes anos, ele era ator da novela Mandala. Nessa novela, ele tinha o papel de operário, se chamava Rafael, e dirigia uma greve em uma fábrica de brinquedos. A greve estava bem sucedida, ¿no? Em parte pela liderança de um jovem operário, etc. A Globo recebe um telefonema do presidente Sarney, de Brasília, dizendo ao Dr. Roberto Marinho, que era o dono: Dr. Roberto, seja Sarney, a greve que vocês têm aí na novela Mandala é um perigo para o país, porque vai ser imitada em vários estados e causando um grave prejuízo econômico, etc. Vê se dá um jeito. E o Roberto Marinho disse: sim, vamos ver como resolvemos. Dias depois, chego à minha casa e vejo a Chico muito triste. E lhe pergunto: por quê? Me disse: pai, você não vai acreditar, mas eu estava memorizando o próximo capítulo da novela e percebo que meu personagem morre. Rafael é assassinado. Quando chegou o momento do próximo episódio, a família inteira estava reunida à frente da parede e viu como um grupo de assassinos espera ao Chico Rafael na porta de sua casa. Se sente aquela musiquinha cada vez mais tremenda e se nota a sombra de alguém com uma metralhadora na mão. Não se via nem a Chico nem aos assassinos, se via só muito bem feito. Chega um momento que Chico se refugia no banheiro e aí se sente uma ráfaga da metralhadora e se vê o sangue no mármore, assim, para cair. Era o corpo que estava caindo, não? Minha mulher sai correndo da sala porque não conseguia aguentar ver a morte do filho. Então, consequência prática. A Globo pagou o Chico o tempo completo do contrato. Nisso, muito bom. Com a morte de Rafael, a greve acabou. Então, este episódio, que parece insignificante, mostra como a comunicação tem um enorme efeito social e político, ao ponto que o presidente da República pede ao presidente da Globo de assassinar, ou pelo menos não pediu assassinar, né? Resolver esse problema de um jovem operário dirigindo uma greve bem sucedida. E finalmente quero dizer o seguinte: a comunicação, como ar que respiramos e água que bebemos, é um bem público, um tesouro que Deus nos deu para que nos relacionamos uns com os outros, para nos construirmos mutuamente, para que nos amemos e sejamos plenamente humanos. Não pode ser uma mercadoria que se compra e se vende, um instrumento de poder e de dominação de uns sobre outros. Para nós, por isso, nós comunicadores, temos que lembrar que somos os donos efetivos de uma arma poderosa que pode influir sobre os corações e as mentes de milhões de pessoas. Mais do que isso, é importante que lembremos para quem
e para que estamos trabalhando. Que tipo de pessoas ajudamos a formar? Que tipo de sociedades ajudamos a construir? Qual é o modelo civilizatório que vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos? Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente para defender alguns pontos de vista, né, sobre esse tema tão complexo da mesa, né? Na verdade, todo mundo sabe, eu venho dos estudos de economia política, da comunicação, tenho estudado aí a televisão brasileira, a história econômica da televisão brasileira, e estas discussões relativas a essa temática são ainda novas para mim. Eu não sei até que ponto vou poder, quer dizer, na verdade não vou me ater à questão central da mesa, né? Mas de fato acho que essa questão é uma questão absolutamente fundamental, estratégica, e nós estamos empenhados nisso. Num determinado momento, todo mundo sabe a perda que nós tivemos do nosso companheiro Valério Britos, né, que faleceu muito recentemente, e a gente tinha uma certa divisão de tarefas, né, e eu me comprometi, em um determinado momento, a estudar um pouco mais de epistemologia, entrar um pouco nesse campo, porque a economia política estava precisando estabelecer um diálogo mais pormenorizado, vamos dizer assim, com os outros subcampos da comunicação, e eu acabei entrando um pouco nessa discussão em função de uma necessidade política que nós sentimos, porque epistemologia é política. Tá? Tem muito presente essa definição, o professor chileno, Soto Pérez, que tem um livro maravilhoso sobre epistemologia, onde deixa isso muito claro. Epistemologia é política e a luta epistemológica é uma luta política, e é preciso enfrentá-la nessas condições. Então, eu fui estudar um pouco isso, e mais recentemente estou relendo coisas muito, vamos dizer, do meu tempo de formação na área de comunicação, um pouco sobre a história do campo da comunicação, que é uma necessidade importante, e inclusive pela situação que eu acabei ocupando de presidente da ALAI, que não é preciso voltar a estas questões, e tem sido uma experiência muito interessante para mim de perceber de forma cada vez mais clara a importância que tem o pensamento latino-americano, inclusive o pensamento brasileiro, nos diferentes campos da comunicação, e como ele, de alguma maneira, serviu e tem servido como um paradigma crítico, alternativo ao conjunto do campo da comunicação. Diferentes contribuições fundamentais desde o início, vamos dizer assim, né, que tem pautado o pensamento latino-americano, ou que tem definido o pensamento latino-americano como um enfoque crítico no interior do campo da comunicação. Então é um pouco nessa linha de pensamento que eu tenho trabalhado aqui nos últimos meses. Estou empenhado, inclusive, em escrever alguma coisa sobre esse assunto, né? E só para dar um panorama muito geral, né? Tenho lido algumas histórias da comunicação, e a mais interessante delas, eu acho que é a do professor Moraga, que saiu recentemente o seu último livro, né, do ano passado, né, sobre esse assunto, que realmente dá uma importância muito grande, uma relevância muito grande ao pensamento latino-americano. Talvez seja um dos poucos no norte do planeta que tem uma clareza tão grande sobre a importância do pensamento latino-americano. E agora eu aqui trabalho com duas coisas, o pensamento latino-americano e o pensamento crítico, que tem a ver com a constituição da economia política da comunicação, da qual eu faço parte. Então, se você for pensar desde o surgimento
do campo da comunicação, vamos dizer, com os Mass Communication Research, você tem desde sempre um pensamento crítico e marxista que acompanha e que problematiza as certezas do positivismo na nossa área. Então você tem, evidentemente, a Escola de Frankfurt, que todo mundo conhece, que influenciou muito a todos nós, mas você tem também, paralelamente, um pensamento mais estritamente marxista, que desde os trabalhos originais do Baran e Suisse, passando por Dallas Smith já nos anos 50, se constitui, e aí já inclusive com o conceito de economia política da comunicação, que é um conceito norte-americano ou anglofônico, né, que depois nós vamos adotar já muito mais tarde, não é? Você tem toda uma tradição de pensamento crítico que vai influenciar a constituição do campo latino-americano, né, que tem uma influência não apenas dos estudos norte-americanos, a questão do difusionismo, etc., mas que recupera também e constitui um campo próprio em que essas questões são vistas numa perspectiva essencialmente crítica. Então, a minha ideia é que o surgimento na América Latina, tanto da economia política stricto sensu, né, nos anos 80, 90, como dos estudos culturais, que vão fazer uma crítica das teorias da dependência, do imperialismo cultural e etc., que fazem parte da nossa formação, não é? Estão inseridas em um caldo cultural, né, em que você pode considerar como um debate interno do campo latino-americano. Então, toda a criatividade sociológica que se constitui a partir desse momento tem a ver com influências muito importantes, não apenas do pensamento comunicacional e do pensamento crítico comunicacional internacional, mas das ciências sociais, da economia política, da América Latina, dos estudos do Paulo Freire, da CEPAL, tá certo? É um debate em grande medida interno que se processa aqui. Eu diria que no caso dos estudos culturais você tem talvez uma crítica na sua relação direta com as teorias da dependência e do imperialismo cultural, você tem uma crítica mais externa, né, que recupera a perspectiva antropológica, né? E no caso da economia política você tem uma crítica mais interna, na verdade. Você tem uma crítica que não se afasta do objeto e dos conceitos, muitas vezes, dos autores da dependência cultural, né? Então, a economia política ela se coloca em todos os autores que eu li, e no meu próprio trabalho, nos anos 80 e por aí, né, que se coloca basicamente como uma espécie de recuo crítico, dizendo que é preciso voltar à leitura dos clássicos do marxismo para poder entender algumas peculiaridades desses processos que não estão devidamente tratadas na obra desses autores que nos formaram, tá certo? Então, de alguma maneira, é uma mudança generacional que se coloca aí, mas é uma mudança que, vamos dizer, deve ser entendida, esse é o meu ponto, deve ser entendida como uma linha evolutiva do pensamento comunicacional latino-americano. Então, nesse processo, essa é a questão que eu estou trabalhando nesse momento. A obra do Barbeiro, por exemplo, é uma obra muito importante, central, porque vai dar, de alguma forma, ele significa um deslocamento do eixo da discussão, no lema até que virou o título do livro principal dele, né, dos meios, as mediações, na incorporação do pensamento antropológico,
né, e representa, de fato, uma ruptura importante, apesar de que a crítica que ele faz ao determinismo do pensamento anterior não é muito diferente daquela que a própria economia política vai fazer. Não é? Agora, o que me parece importante nesse debate é o fato de que o projeto original do Barbeiro, que eu estou entendendo como um projeto coletivo e que vai promover, de fato, uma ruptura importante no campo, de um modo geral, é um projeto que está essencialmente vinculado a uma perspectiva crítica e marxista, eu diria. Eu vou até ler aqui um trecho para confirmar, quando se constitui nos anos 70, início dos anos 80, eu preciso ainda definir melhor essa periodização, mas o fato é que, a partir dos anos 90, vamos dizer, o programa dos estudos culturais, que é um programa vitorioso e muito importante, ele sofre uma inflexão e eu acho que apresenta-se de alguma maneira, apresentam-se os próprios limites da sua contribuição. Então, eu tenho aqui no trabalho do Canclini, por exemplo, que é um membro da escola, um exemplo de um certo, eu diria, retrocesso, vamos dizer assim, em relação ao pensamento crítico que estava formulado no primeiro projeto do Barbeiro, ainda à frente da LAIC, como presidente da LAIC no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, meu ponto básico é esse, e a conclusão, para controlar um pouco aqui o nosso tempo, a conclusão é de que é preciso se pensar nesse momento num novo programa. Tá? É preciso, eu acho que a reformulação do programa nos anos 90, não sei até que ponto foi interessante, ou aonde nos levou, mas o fato é que hoje a gente sente que parece que existe, que a coisa está patinando. Então, a minha hipótese é de que é preciso se pensar num novo programa, e nesse novo programa é preciso recuperar algumas coisas que ficaram perdidas pelo caminho. Tá? Acho que a economia política da comunicação tem uma contribuição a dar nesse processo, mas não é nessa linha que eu quero raciocinar aqui. Eu quero raciocinar como um projeto coletivo que envolve, por exemplo, a recuperação do conceito de comunicação e desenvolvimento, que no Brasil, por exemplo, foi muito mal tratado, né? Com muito preconceito, inclusive nos dias de hoje. Ou os grupos que têm insistido na discussão sobre comunicação popular e alternativa, que tem uma longa tradição e que eu acho que tem que participar também desse projeto. Então, se nós temos que enfrentar hoje uma luta epistemológica do ponto de vista da América Latina em relação ao campo da comunicação em geral, e eu acho que é possível, me parece que essa é uma obra coletiva e não é uma coisa puramente da economia política, que também tem as suas limitações, e a gente pode discutir isso aqui também no seu devido momento. Então, basicamente essa a hipótese de trabalho, e é por aí que eu estou tentando desenvolver o meu trabalho nesse momento. Então, eu vou simplesmente apresentar aqui algumas informações, aí dependendo do tempo, o recado de alguma maneira já foi passado, tá? E a gente pode discutir. Então, eu só vou citar aqui, por exemplo, no caso, pegando aqui já a partir da discussão do Barbeiro, né? Um trecho do Barbeiro em que ele vai dizer que no começo dos anos 70 as ciências sociais livram na América Latina uma luta particular, ao mesmo tempo contra a fascinação cientificista de um funcionalismo onipresente, que são, vamos dizer, a tendência norte-americana, hegemônica, e contra a inércia de uma dogmática e uma escolástica marxistas. Na verdade, aqui ele está falando do estruturalismo marxista, que é contra quem ele está se colocando. Não é? Diz que nos dois casos ele tem uma visão bastante positivista e funcionalista dos processos.
o que ressoará dessa luta mais fortemente no campo da comunicação é o esforço por romper a hegemonia de um positivismo, esse é o ponto, que separa a forma legitimada do cognoscível do conteúdo do vivido socialmente. Essa é a problemática que ele introduz. Agora vejam bem, da renovação do pensamento marxista sairá o empenho para superar a redução das práticas significantes e as tramas de sentido à mera superestrutura. A ideia dele é uma renovação do pensamento marxista que inclua a problemática que todo mundo conhece das culturas populares e das relações... Então, vamos pular aqui. Com 5 minutos. Bom, vamos dizer, nesse projeto original, um projeto, inclusive, ele se apoia no Matelar, no Schmuck, Eliseu Veron, né, que ele deixa muito claro a sua posição marxista e, inclusive, ele não descarta o conceito de dependência. Ele faz uma crítica da dependência, do meu ponto de vista correta, e, na verdade, ele repõe, nos seguintes termos, a dependência não estriba, não sei como traduzir isso, sobre a assunção da teoria que se faz fora, como creem os defensores de um nacionalismo antiquado. O dependente é a própria concepção da ciência, do lugar do trabalho científico e de sua função na sociedade. Pois a dependência trabalha na interiorização que fazemos da divisão social do trabalho em nível internacional, segundo a qual esses países não podem permitir-se o luxo de fazer a ciência. Esse trecho me pareceu fantástico, porque aqui ele coloca bem a questão, e é verdade, eu comparo até com a posição do Furtado sobre o imitacionismo ou das discussões que nós conhecemos aqui, das ideias fora do lugar, né? Ele diz, olha, a gente se considera inferior de alguma maneira, as elites brancas latino-americanas se identificam com os seus congêneres europeus e norte-americanos e acham que essa sua posição subordinada e dependente, a questão, a produção, no caso do Barbeiro, a produção científica não é para nós. E justamente o que ele está propondo é o contrário, é pensar o mundo a partir da América Latina. Acho que esse é o aspecto positivo da contribuição. Eu vou pular, evidentemente, porque o tempo aqui é muito curto, né? Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, quando ele promove esse deslocamento, isso vai influenciar o conjunto dos estudos culturais, tem alguma coisa que fica em segundo plano. Então, se você observar a alternativa, o conceito de mediação dele, vamos dizer, do ponto de vista da pesquisa que vai se fazer na América Latina posteriormente, é um conceito em que vai se trabalhar os gêneros, a telenovela, o melodrama, vão se trabalhar espaços alternativos, o bairro, não sei o quê, não posso me parar muito que o tempo está correndo, mas tem um elemento central do processo de mediação, que é o trabalho, que de uma certa maneira ele fica de fora e fica desprestigiado. Tanto do ponto de vista do trabalho, dos espaços alternativos, e isso foi uma coisa importante naquele momento, tem a ver com os novos movimentos sociais dos anos 60, né? Quanto do ponto de vista, e esse é o meu ponto, que é o ponto que eu desenvolvo no meu trabalho mais teórico, a questão de que a própria mediação ela é feita pelo trabalho. E o trabalho de mediação, que é o que você pode chamar como trabalho cultural, trabalho intelectual, trabalho criativo, né? Ela é realizada pelos grandes meios de comunicação de massa, pela indústria cultural, como trabalho de mediação através da subsunção do trabalho cultural, do trabalho intelectual. Quem faz a mediação são os trabalhadores da cultura. Então, este elemento é um elemento que está desenvolvido, infelizmente eu não posso trabalhar aqui, no interior da economia política, pelo menos da maneira como eu proponho, e esta relação é o que pode te dar uma teoria geral
da mediação que não se limite à velha discussão entre cultura de massa e cultura popular, porque, na verdade, isto, de uma certa maneira, não existe, porque a partir da constituição da indústria cultural, o que se constituiu foi uma instância de mediação em que todo mundo precisa, todos os diferentes atores sociais precisam participar. Para concluir, essa instância de mediação, que foi a TV de massa ou a velha indústria cultural, vamos dizer, ela tem se transformado muito recentemente, e o novo programa tem que considerar justamente isso. Como é que se constitui hoje uma nova instância de mediação, como é a internet, a telemática, de um modo geral, em que Moragas coloca de uma maneira muito interessante no livro, em que os velhos paradigmas da ciência da comunicação, eles ficam muito questionados, porque agora você tem vamos dizer, o campo da mediação ele é invadido por uma série de instituições do campo político, do campo, vamos dizer, das organizações sociais, das ONGs e etc., que vão dialogar ali naquele novo espaço de interlocução que se organiza de forma muito diferente. Não dá para ser otimista, tá certo? Mas de forma muito diferente daquela que se organizavam os sistemas de comunicação, tal como eles eram vistos pelas velhas teorias da comunicação. Esse é o desafio epistemológico do campo da comunicação hoje, e eu acredito que o pensamento latino-americano tem uma capacidade importante de responder, desde que entenda que isso é uma tarefa coletiva, que tem que lançar mão das diferentes contribuições que têm sido dadas, no caso, na América Latina, nas diferentes subáreas da comunicação, tal como elas têm se apresentado até hoje. Eu vou ter que falar muito rápido, tem uma série de outras questões que a gente pode deixar depois para o debate. Obrigado. Bom dia, é uma satisfação grande estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, quero parabenizar pelo evento, pela temática e pela conquista de um curso de pós-graduação, né? Surgindo agora com uma proposta bastante atual, inovadora. Realmente fico muito contente e quero comemorar isso com vocês. Sobre o tema da mesa propriamente dito, a qualidade da comunicação e a qualidade da pesquisa da comunicação, achei bastante instigante, e vou enfatizar mais a questão da pesquisa, mas apenas gostaria de dizer que, do ponto de vista técnico e de linguagem, eu creio que os nossos meios de comunicação estão avançadíssimos, né? No entanto, se pensarmos do ponto de vista da estruturação e do conteúdo, aí nós vamos encontrar muitas contradições, né? Do ponto de vista da estruturação, estou pensando na concentração dos meios, no condicionamento mercadológico, né, de toda uma produção, e obviamente tudo isso leva então a uma comunicação que tem uma qualidade que certamente não é a qualidade que nós gostaríamos, né, para a comunicação brasileira. Então, apesar de reconhecer, é claro, a importância e a qualidade também de muitos programas e alguns meios de comunicação, no fundo, então, a gente vive uma grande contradição, né? A gente tem avanços significativos, mas temos também muito a caminhar no sentido de construir realmente uma comunicação que possa corresponder, acima de tudo, aos interesses públicos. Eu acho que a universidade, os cursos de pós-graduação, têm realmente um papel fundamental para desenvolver, para desvendar, né,
esse mundo, né, da comunicação. Não que a pesquisa vá resolver problemas. Eu acho que pesquisa nenhuma resolve problemas. Então, vou pesquisar, vou trazer bons resultados e a coisa vai ser resolvida. Não. Eu acho que a pesquisa tem, sim, um grande papel de trazer subsídios, né? Deixar subsídios para que a sociedade possa absorver e transformar aquilo que é necessário. Daí também já entraria, então, na importância da difusão dos resultados, que é a comunicação da ciência, né? Para que essa produção esteja realmente disponível para toda a sociedade. E, junto com isso, é claro que terá importância a pesquisa sólida, a pesquisa bem feita, tanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista dos objetos que escolhemos. Então, acho que a definição do que pesquisar é muito importante se tivermos em mente a preocupação em desenvolver uma pesquisa que possa contribuir realmente para melhorar a vida, melhorar o que for, né? Aquilo que cada um se propõe a compreender e deixar a sua contribuição. Com essa introdução, eu vou agora falar um pouquinho, então, sobre os avanços do curso do campo da comunicação e depois sobre as tendências temáticas e metodológicas da pesquisa em comunicação, o papel da pesquisa e, finalmente, alguns desafios. Acho que os avanços do campo da comunicação são inquestionáveis. No Brasil, temos um crescimento extraordinário e a pesquisa, claro, vem acompanhando esse desenvolvimento. E a pesquisa tem, eu acho, que esse papel importante até pelo incentivo que tem recebido das universidades, principalmente das universidades públicas. O aumento do curso de pós-graduação é um indicativo, né, desse processo. Hoje temos 40 cursos de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, no país. Eu me lembro que na década de 80, nós tínhamos 3 cursos, que era a Federal do Rio, a Metodista e a UNB, a USP, 4 cursos. Então, e hoje, cada pouco surge um curso novo, né, e estamos, então, com uma abrangência melhor em termos de país, né, os cursos não estão só concentrados no Sudeste. Isso também provoca, então, um crescimento muito interessante na pesquisa. E o avanço crescente da pesquisa em comunicação tem também alguns indicativos. Acho que bastaria a gente fazer um levantamento sobre o número de teses e dissertações defendidas no país, que a gente iria constatar esse crescimento espetacular, né, nos últimos anos. Um outro indicativo é o número de trabalhos apresentados em eventos. Impressionante a demanda e, por outro lado, o número de trabalhos apresentados. Nós fizemos recentemente um estudo de um grupo de pesquisa da Intercom. Eu peguei de 2001. Falei, eu vou pegar de 2001, porque eu acho que tinha um menor número de trabalhos. E realmente fiquei ali nos 21 e poucos. O pessoal que pegou nos últimos anos, esse número dobrou, né? Então, isso em todos os grupos de pesquisa. E hoje, com os encontros regionais, quer dizer, você tem também um crescimento ainda maior e acho que são indicativos realmente de uma produção, né, muito interessante no campo da comunicação. E eventos internacionais. Impressionante, o número de brasileiros é sempre o maior número.
em eventos internacionais de comunicação. Os outros países ficam até assim, né? Mesmo na ALAIC, eventos da ALAIC, sempre o número de brasileiros é maior. A gente vai para Portugal em eventos da comunidade de língua portuguesa, acontece a mesma coisa e assim por diante. E eu acho que um outro indicativo que eu gostaria de apontar é o crescimento no número de revistas científicas. Nós temos, até 2011, 71 revistas científicas cadastradas. E esse crescimento maior aconteceu na década de 2000, de 2000 a 2009. 43 revistas surgiram nessa época. Essas revistas surgem o maior número, né, surge justamente numa fase em que surgiram muitos cursos de pós. Então, tem relação interessante. Na década de 80, nós tínhamos 2 revistas. Na década de 90, foram criadas 21, e na década de 2000, então, 43. É um número bastante amplo, apesar da maior concentração também, a coisa que deve ser dita, na região sudeste e na região sul. Há, inclusive, eu aproveito para dizer aqui, uma rede de revistas dos países da Iberoamérica, chamada Reviscom, que vocês podem encontrar na internet, que tem, além da maior parte dessas revistas brasileiras, também de outros países da América Latina e de Portugal e Espanha. Mas o que se verifica no nosso campo é uma grande pressão, né, para se publicar. As revistas têm recebido cada vez um número maior de trabalhos, falo isso pela minha experiência como editora também da revista da Intercom. Essa pressão está concentrada principalmente nos cursos de pós-graduação. Quem está no curso e quem quer entrar. Então, há uma pressão muito grande para se publicar. E, por um lado, eu acho que essa pressão pode comprometer um pouco a qualidade do que publicamos, né? Porque estamos todos também muito ocupados com 1000 atividades, né? E temos que apresentar uma produtividade X, muitas vezes sem uma pesquisa estar concluída, ou temos que fazer pesquisa de forma muito rápida, né? E então isso compromete, né, sem dúvida, alguns dos resultados de pesquisa e também, às vezes, a saúde, né, de muita gente. E então, essa situação gera esse certo produtivismo, que até um colega meu costuma dizer que, o Jorge Gonzalez, ele diz que, de fato, a gente desenvolveu o que é chamado paperismo, e não aquilo que se quer ou que se imagina, né? Nós fazemos papers, né? Nem sempre fazemos pesquisas, né? Isso não é muito bom para a área do conhecimento. Então, se por um lado afeta a qualidade da pesquisa, desse ponto de vista, por outro lado, é também salutar que se divulguem, né? Que externamos as nossas reflexões, que, enfim, que toda essa produção seja tornada pública. O segundo ponto, então, tendências temáticas e metodológicas. Do ponto de vista das temáticas, eu acho que uma marca importante do campo da comunicação é a diversificação de temas. Há uma diversificação imensa, isso pode ser constatado dentro dos grupos de trabalho, da Compós, da Intercom, da ALAIC, assim por diante. Se a gente pega o mesmo grupo de pesquisa ou
Ali dentro a gente já verifica uma diversificação. Se pegamos o conjunto, então, da área de 12 grupos ou de 20 e poucos grupos, nós vamos realmente ficar assim, difícil de você fazer, inclusive, um trabalho de categorização. É difícil você enquadrar, tão grande é a diversidade, né, temática do que é pesquisado. Há muitas aproximações com outros campos do conhecimento e uma grande dificuldade numa centralidade na comunicação, mesmo reconhecendo o caráter heterogêneo da comunicação. E, nesse sentido, eu até lembraria uma passagem de um texto do Craig Calhou, que saiu na revista da Intercom, que ele vai falar na fraca conexão entre as linhas de pesquisa e dos subcampos da comunicação. E fraca conexão também entre o compromisso público, né, entre esses segmentos. Então, essa pouca centralidade faz com que, muitas vezes, a comunicação não seja fortemente tratada em si, né? E muitas aproximações, então, com outros campos. Por outro lado, as abordagens objetuais, ou seja, dos objetos, vão desde do micro, ou do específico, como o uso do celular, um estudo de caso, até os fluxos mais amplos, como a busca dos sentidos, como os fluxos midiáticos e assim por diante. Outro ponto que me parece aí nessas tendências temáticas é a tendência ao modismo. É uma corrida sempre a temas atuais, ou temas da moda, em geral sempre muito interessantes, né, gostosos sim de trabalhar, mas tem um certo risco nesse tipo de abordagem, que é o risco da perda do valor ou da consistência, né, daquilo que é pesquisado, porque há muita transitoriedade nos fenômenos. Então, às vezes, pesquisamos, achamos que estamos descobrindo o universo, né? Daí um ano aquilo já foi superado. Então, não sei se é uma boa saída essa de querer pesquisar aquilo que está começando a acontecer, né? E hoje isso se vê muito na questão das tecnologias. Eu fiz um estudinho rápido, assim, panorâmico, das temáticas, por exemplo, apresentadas aí em grupos de trabalho, e muitos estudos são hoje relacionados às tecnologias de informação e comunicação. Na aproximação que eu tentava falar, por exemplo, democracia online, sujeito em redes sociais, então sempre se procura vincular de alguma forma, né, esses temas, outros que já estudávamos e hoje começam a passar na questão das TICs. Há também uma tendência a reflexões e debates, mais do que realmente resultados de pesquisa, né? Confunde-se um pouco a discussão de temas, né, com a pesquisa. É claro que há também bons trabalhos, alta qualidade de resultados, quer dizer, a gente está falando isso como uma certa tendência, mas não como um retrato completo, final, acabado da área. Acho que a gente tem que reconhecer a boa produção que há em todas as universidades. Eu ia falar um pouquinho também das fragilidades, né, das teses e dissertações, mas vou deixar, porque o tempinho aqui acho que está acabando. Há também um risco na tendência de adotar modelos de autores, principalmente norte-americanos e europeus, o que acarreta uma aplicação forçada de conceitos, desde Luiz Ramiro Beltrão já, né,
apontava esses aspectos. Agora, um outro ponto que, mesmo brevemente, eu quero chamar a atenção é para as fragilidades metodológicas. Eu concordo com o Jorge Gonzalez, que estudou essa questão no México. Ele diz que há baixa formação em métodos e técnicas no México. Eu vejo essa mesma situação em relação ao Brasil, né? E essa já é uma pergunta que eu externo para o César, então, já antecipando a pergunta, você vai me dar um minutinho? Claro. E como é que é isso na América Latina, né? Em outros países da América Latina, tirando o Brasil? Então, a metodologia para realizar trabalhos empíricos, com consistência, com uso adequado de técnicas, né, é sempre, então, uma coisa um pouco inconsistente em alguns trabalhos, não vou dizer em todos. Isso acontece, às vezes, por não saber, por problema de tempo, que às vezes a gente escolhe uma pesquisa mais simples, porque não vai ter tempo de fazer uma coisa mais arrojada, às vezes por falta de teoria da metodologia e por não querer mesmo também, pode ser, o que gera, então, também possíveis vieses, né, nas nossas pesquisas. Porque acho que toda boa pesquisa advém de uma articulação teórica, com métodos, com técnicas e também com criatividade e capacidade do pesquisador. Para fechar, pulando aqui umas partes, eu queria falar um pouquinho do papel da pesquisa. Acho que a ciência é uma das formas, né, de se conhecer e explicar a realidade, junto com várias outras abordagens, mas a ciência também não é exclusiva nem conclusiva, né, apesar dela ter, às vezes, a pretensão de ser critério da verdade. Mas a ciência, ela não é só aquela gerada por métodos objetivos, que há uma grande tendência, né, na ciência de considerar a ciência só a ciência que passe por métodos objetivos. Mas nenhuma pesquisa está livre de visões de mundo e interesses. Seu papel, mais do que descrever, é captar e compreender processos e produzir conhecimento útil e válido para a sociedade. Deixar subsídios favoráveis às transformações necessárias. E a pesquisa no âmbito da comunicação popular e comunitária e cidadania tem uma posição clara em tentar caminhar por esses dois processos, repetindo, então, de captar e compreender o que acontece na sociedade, não só aquilo que aparece, mas também nas suas partes menos explícitas, né? E também produzir conhecimento útil e válido para a sociedade. E tem uma posição epistemológica muito clara: conhecer para ajudar a transformar. Não quer ser neutra, de cara, nunca assume a ideia ou a possibilidade de ser neutra. E ela possibilita, então, a produção de conhecimento em duplo caminho. Ela estuda e evidencia os processos de comunicação não hegemônicos, não predominantes, por isso contribui para o avanço do conhecimento dos processos que não estão muito visíveis para a sociedade, daí a estudo dos grupos populares, da comunicação que ocorre nas classes subalternas, etc. E, por outro lado, o outro caminho é que provoca uma relação de troca entre o saber popular e o saber científico. Por um lado, traz para dentro da universidade uma visão que, por outros processos de pesquisa, dificilmente essa visão chega,
ou seja, a visão dos segmentos subalternos na sociedade, e, ao mesmo tempo, dependendo da metodologia que é empregada, ajuda na geração de conhecimento do próprio grupo investigado. Então, nesse processo, às vezes, a contribuição vem não só dos resultados da pesquisa, quando essa pesquisa está concluída, mas do processo de realização da própria pesquisa. Principalmente quando se faz a pesquisa participante ou a pesquisação. E uma outra grande contribuição está na possibilidade de registrar e documentar, então, a história dessa outra comunicação. Criar memória dessa comunicação, que, se não for dessa forma, tende muitas vezes a desaparecer ou a viver muito pouco. Então, realmente é muito importante trazer para a universidade essa dimensão, né, do que acontece na sociedade, e quanto mais se fizer isso com um olhar da própria, dos próprios sujeitos, tanto melhor. Quer dizer, então, não sou eu que vou lá olhar na minha capacidade de apreender, que vou interpretar do meu modo, mas na medida em que eu conseguir dar voz e fazer com que essas expressões, esses sujeitos, falem na minha pesquisa, falem, entre aspas, eu acho que tanto mais, então, a gente consegue trazer para a sociedade esse conjunto, ou esse conjunto que é a sociedade. Não ficarmos só numa visão dos segmentos dominantes como verdade única e possibilidade única de pesquisa. Obrigada. Obrigada, Cecília. E então a gente acaba de assistir a uma mesa muito interessante, o professor Bordenave criticando, a partir de uma crítica ao racionalismo instrumental e ocidental como um modelo único para o sistema de pensamento, e ele, o professor, em busca de um novo mundo possível e o que a comunicação pode ter a ver com isso. O professor Bolanho, em seguida, numa perspectiva da epistemologia como uma política, e também na interface do pensamento latino-americano com as teorias, os pressupostos da economia política. E a professora Cecília falando das contradições da pesquisa, né, tanto dos avanços e das tendências, quanto das fragilidades e também o papel da pesquisa e os desafios que a pesquisa deixa para a gente. Então, antes de abrir para o público, eu ia sugerir que a gente visse primeiro se tem alguma questão que alguém da mesa queira fazer para o colega. Cecília já fez uma primeira colocação para César, se quiser, fica à vontade já para começar. Eu não tenho condições de responder a pergunta, eu vou explicar por quê. Na verdade, a pergunta é em relação... bom, então é bom até para checar, para ver se eu entendi bem. A pergunta é em relação à questão metodológica, né? Como é que eu pensaria a questão metodológica e, eventualmente, o conhecimento que eu tenho a respeito dessa discussão na América Latina. Então, vou dizer que, infelizmente, eu não tenho condições de responder especificamente a essa pergunta, e eu vou explicar por quê. Na verdade, eu venho de um canto do campo, né? Eu não estou... Se for, tem os epistemólogos que dizem, bom, tem um núcleo duro, tem não sei o quê e tal, e tem um mapa aí, não é? Eu acho muito questionável, mas, assim, de brincadeira, eu vou dizer, eu venho de um canto lá do campo, né? Muito particular, e estou tentando entender o problema do ponto de vista teórico, epistemológico. A questão da metodologia eu vou dizer daqui a pouco. Bom, mas em primeiro lugar quero dizer que na ALAIC, vamos dizer, de acordo com a responsabilidade que eu acabei assumindo, nós estamos com um projeto de levantamento
do que cada um dos grupos, da história dos subgrupos que se constituíram através dos grupos de trabalho da LAIC. Então, nós convocamos os ex-coordenadores de GT da LAIC, cada um tem 3 ou 4 questões. Eu estou trabalhando junto com o professor Gustavo Cimadevilha e a professora Adélia, que é a vice-presidente, e a gente está solicitando a cada um que produza um capítulo explicando as diferentes questões, epistemológica, teórica, metodológica, como é que cada subcampo se situa, que a gente acha que esse é um levantamento importante para a gente ter esse mapa do campo que eu, como pesquisador individual, não tenho condições de realizar. Vamos dizer, a questão que eu levantei aqui é a questão de como é que a gente pode repensar ou reconstruir um paradigma crítico latino-americano e a partir, sei lá, da recuperação da nossa história e enfrentando os desafios do presente. E o meu ponto central é justamente aquilo que eu vou dizer aqui, que a Cecília colocou como um lema. Eu concordo plenamente com isso, conhecer para transformar. Esse é o nosso ponto de partida. Isso é genético do pensamento social latino-americano de um modo geral. É conhecer para transformar. E eu acho que esse é o nosso mote. Como é que nós vamos articular isso? Bom, isso tem que ser articulado coletivamente num nível epistemológico, teórico, analítico. Eu acho que é possível, através da organização de grupos interdisciplinares ou do debate interdisciplinar, se chegar a determinados consensos em relação a essas coisas. Mas, evidentemente, tudo isso muito flexível. Cada um vai se apropriar daquilo que achar mais adequado. Mas acho que no nível epistemológico, no nível teórico, inclusive no nível analítico, na medida em que se constituam efetivamente grupos interdisciplinares para pensar a questão, é possível construir uma certa unidade. Do ponto de vista metodológico, eu acho que não tem muito sentido. Cada um vem da sua disciplina, cada um tem a sua metodologia, e cada um vai contribuir com aquilo que lhe é específico. Justamente o que me parece que é a especificidade do campo da comunicação e onde a comunicação tem a contribuir em relação à abertura das ciências sociais, vamos dizer assim, para usar o termo lá do Wallenstein, é justamente essa capacidade de integrar diferentes coisas. Eu não tenho capacidade de trabalhar com metodologia da área da antropologia, como fazem com toda tranquilidade o pessoal dos estudos culturais. Então, vamos dizer, esse diálogo no campo da comunicação é muito viável. Eu acho que a nossa contribuição é um pouco essa. Quer dizer, não respondi a pergunta, mas expliquei por quê. Uma pergunta para o professor Bordenave. Como romper os padrões do modo capitalista de pensar enraizados nas classes populares? Bom, minha resposta vai ser um pouquinho mais ampla. Eu tenho constatado que uma das maiores e mais generalizadas situações na América Latina eu poderia chamar de colonialismo mental. Se manifesta em muitíssimas formas. Vou dar alguns exemplos. O dia 12 de outubro, até faz pouco tempo, na América Latina, era celebrado como Dia da Raça. Qual raça? A raça hispânica. Porque era a celebração dos conquistadores. O Dia da Raça era não a raça guarani ou a raça tupi, não. Se celebrava, era a conquista por Europa da América Latina. Essa é a Dia da Raça. Tanto é assim que no Paraguai, o dia 12 de outubro, o intendente ou o prefeito da capital da Assunção coloca uma ofrenda floral, uma coroa de flores, ao pé de uma estátua que está frente ao Congresso do Paraguai. De quem é essa estátua? De um líder da independência,
de un líder indígena contra conquista, no, de un conquistador español que se llama Salazar y Espinosa, cuyo único mérito fue tener fundado la ciudad de Asunción como un entreposto para los españoles llegar ao Perú y ao oro de Perú. Ese é o único mérito histórico dele, mas 500, quantos anos essa conquista até hoje? Todo ano o intendente da Asunción vai e coloca enorme coisa de flores para celebrar o conquistador. Então, que classe de independência é essa que depois de 200 ou 300 anos de independência ainda estamos homenageando quem nos conquistou? Não só isso, tem um bairro na Asunción com 8 ruas paralelas, cada uma com o nome de um conquistador espanhol. E tem uma rua chamada de la Conquista. Ou seja, como é possível que o povo conquistado até agora esteja celebrando ter sido conquistado e homenageia os conquistadores? Mas é assim. Não sei como está o Brasil. Os dois únicos países da América Latina que se revoltaram contra isso foram México e Perú. México destruiu todas as estátuas aos espanhóis, menos uma, que se chama El Caballito, que está perto do Passeio da Reforma. Se você pergunta a ele, mas como é que deixaram essa estátua? Pelo cavalo, foi muito linda o cavalo, a estátua do cavalo é tão linda que não podemos destruir. Em cima dele está Carlos V, algo assim. Em todo o México não existe nenhuma estátua aos conquistadores espanhóis. E nos quadros de Diego Rivera, um grande muralista mexicano, a figura de Hernán Cortés sempre aparece como um sifilítico doente, todo verde. Ou seja, na destruição do Hernán Cortés, que foi o grande conquistador de México. Bom, no Peru, na Praça de Armas, frente ao Palácio do Governo de Lima, tinha duas grandes estátuas dos irmãos Francisco Pizarro e Hernando Pizarro, conquistadores do Peru. Faz uns 30, 40 anos, não sei quanto, o Peru falou, chega, tirou todas essas estátuas e colocou o último Inca, Tupac Amaru, que foi descuartizado pelos espanhóis, já mostrando simbolicamente não mais colônia aqui. Bom, se você empieza a analisar sua cultura aqui no Brasil, você vai perceber a enorme influência que ainda a colônia tem. E em Paraguai não digamos, ou seja, eu acho que até que a gente não se independize desse colonialismo mental, e por isso que é importante o pensamento latino-americano na comunicação, porque todos nós que formamos parte desse movimento, estudamos nos Estados Unidos, nos doutoramos lá, mas chegando na América Latina e vendo que as doutrinas americanas na comunicação não correspondiam a nossas tendências epistemológicas, políticas, etc., e escrevimos nossos trabalhos em revolta contra isso. E por isso somos conhecidos Beltrán, Pasquale, e etc., etc., porque desobedecimos a tendência colonial de pensar como eles. Claro, ainda temos bastante que limpar. Então eu queria um pouco responder isso. O povo de nossos países foi vítima durante muitos anos dessa influência colonial. Ao ponto que até hoje as classes populares de nossos países olham para cima, para as elites, os governos, os Estados Unidos, a França, como dizendo, essas pessoas sim realmente são inteligentes, são poderosas, temos que seguir a eles. O seja, o colonialismo continua nas classes populares. Por isso que ainda temos latifúndio aqui e no Paraguai. Como é possível ter até agora terras imensas nas mãos de uma família e ao lado agricultores com 1 hectare, 2 hectares ou nenhuma? Não? Isso é todo colonialismo mental. Não conseguimos vencer e dizer, isso é injusto, isso não é nosso. Não? Então eu chamo a atenção nisso. O Paraguai, nesse momento, ainda as classes populares são vítimas, não só do colonialismo mental com respeito à colônia espanhola, mas com respeito às classes dominantes do próprio país.
A gente, camponeses paraguaios sempre pensam, bom, precisamos ajuda do governo, dos técnicos, dos banqueiros, dos empresários, não confiam em sua própria força. E só para terminar, eu estava um dia, eu contei assim, que estava em São Paulo, num táxi, e era eleição para o governador, onde contei, não? Então, era candidato era Maluf e Lula. Eu notei que o motorista era um homem pobre e falei para ele, quem que vai ganhar essa eleição? Lula? Falou, não, Lula não. Lula não tem estudos, não tem diploma nenhum. Nunca administrou nada, mas com um sindicato. Ou seja, as classes populares ainda não confiam, não se respeitam a si mesmas. Confiam no que vem da cima. Isso é colonialismo mental interno. Não? Então eu muito penso que a comunicação ainda padece dessa obsequência, dessa submissão às teorias que vêm da Europa, dos pensadores que se mencionam sempre, não são de nós. Pensamento brilhante, mas brilhante para a França, para a Europa, não necessariamente para nós. Não nos compreendem, nem querem compreender. Não tem um profundo, com exceções brilhantes, como Levi-Strauss, que estudou o surrealismo, os indígenas e todo, e muitos, vários outros. Mas muitos intelectuais europeus ainda pensam que o começo e o fim do mundo é na Europa. E só para terminar, tem um livro americano, tem um livro sobre Comunicação para o Desenvolvimento. Você sabe que em todo esse livro aparece que a comunicação para o desenvolvimento é feita pelos norte-americanos na América Latina ou na Ásia. Aparece... Schramm? Não, não foi Schramm. Não. Então, todos giram ao redor do que os americanos fizeram nos países do terceiro mundo. Essa para eles é comunicação para o desenvolvimento. Mencionam só dois latino-americanos. Não mencionam Beltrán, não mencionam Paulo Freire, não mencionam nenhum de nós. São dois latino-americanos que trabalharam com ele. Eduardo Contreras, de Chile. Isso é comum. É o colonialismo mental no nosso campo. E esse livro foi best-seller nos Estados Unidos. E até agora o autor é citado como o grande especialista em comunicação para o desenvolvimento. Claro, o desenvolvimento pelos norte-americanos da América Latina. Então, é glória. Então, tudo o que nós fizemos, livros, pensamentos, não existe para eles. Existe para nós. Tá bom, que existe para nós, né? Não, eu ia falar sobre esse assunto mesmo. E a minha pergunta é para os três. Né? Nós, como pesquisadores, né, sabemos o quanto o conhecimento ele nos faz pessoas melhores, o quanto ele nos transforma em mais humanos, e o conhecimento tem esse poder de transformação. E nós, como pesquisadores, temos também, foi falado na mesa, essa questão de produzir conhecimento para a sociedade. Conhecer para transformar. Vendo o número de trabalhos apresentados, e também os números que a Cecília trouxe, de publicações que nessa última década foram feitas, como que pode ser feito para nós, pesquisadores, termos um canal mais ativo e menos passivo em construir conhecimento, na questão de levar isso realmente para a sociedade. Hoje nós temos aí os estudos de democratização da informação, muito tem se falado sobre isso, mas como que nós podemos construir um canal de difusão para esse conhecimento, para que seja levado para os menos favorecidos, só que não pensando menos favorecidos em questões materiais, menos favorecidos de conhecimento mesmo, e não está somente nas comunidades ou favelas, está nas grandes cidades, estão nos lugares onde as pessoas têm muitas coisas, mas não têm alma. Como que nós podemos contribuir para uma sociedade melhor? Não podemos pensar num canal de comunicação, uma assessoria de imprensa, um canal mais ativo de participação, e não ficar somente fechado nas universidades? Como nós podemos ser mais ativos?
Bom dia, meu nome é Marco, eu sou do 6º período de jornalismo aqui da UF. Obrigado, tá? Eu queria problematizar um pouquinho a questão que a Cecília Peruso trouxe sobre quantidade versus qualidade da pesquisa de comunicação, mas apesar de basear na Cecília, eu queria jogar isso para a mesa. É uma coisa que eu observo, como aluno acompanhando outros alunos que se formam em monografias, ou pessoas que entram em mestrado, ou têm seminários, é que muitas vezes o trabalho de pesquisa ele não tem nenhum tipo de vínculo com um ideal de transformação qualquer. Parece muito que, algumas vezes, o objeto em si é o fim da pesquisa. Você se fecha em analisar um determinado programa, um filme, um livro, e não pensa no que aquilo pode beneficiar a sociedade. Você se fecha como se o objeto fosse o fim da sua pesquisa. E, ao mesmo tempo, eu também observo o crescimento do ensino de graduação, o crescimento da pós-graduação, e uma procura maior pela pós-graduação, não com o objetivo primário da pesquisa em si, de você contribuir de alguma forma para a sociedade, mas como uma forma de você se qualificar como profissional e conseguir uma posição melhor para você. E eu vejo que talvez exista uma relação entre isso, você se fechar com o objetivo desvinculado de uma proposta mais social, mais política, e o objetivo de você fazer uma pós-graduação, às vezes, apenas como formação pessoal. Eu queria problematizar essa questão e jogar para a mesa. Bom, agora já boa tarde, eu sou Adair Rocha, sou professor na PUC e na UERJ, e eu queria, antes, só num segundo, fazer um agradecimento público à Cecília, porque na grade nossa curricular da PUC, a gente passou de comunicação comunitária para mídias locais, e aí um texto dela parecia que a gente tinha sido feito por encomenda, que era mídias locais e a interface com a mídia comunitária no Brasil. Então eu queria publicamente agradecer aqui essa passagem, né, que não foi pedida formalmente, mas que aconteceu de fato. E aí colocar essa questão da pesquisa e do método, que eu acho que está tão bem colocado, parabéns, né, porque essa mesa, né, como está colocado, é claro que todo o seminário, mas essa mesa nos traz uma contribuição fundamental para o debate teórico em torno da comunicação, porque me parece que, do ponto de vista institucional, há um atraso muito grande nesse processo. Eu até colocaria como questão se não há um atropelo, porque a população como um todo, ela tem formas de comunicação e tem demonstrado isso, inclusive, no avanço democrático, na construção da cidadania, que não é acompanhado nem pelas formas institucionais da própria comunicação comunitária e muito menos, quer dizer, os próprios colunistas, essas coisas todas e tal, né, coisas sociais, ou formadores de opinião, né, essa bota vírgula, né, aspas e aspas, né, nessa história, estão morrendo, né? Quer dizer, o que significa isso diante daquilo que é a vida que a população está colocando? Aliás, nesse sentido, só uma coisa que quase que em termos de brincadeira, mas vocês devem ter visto, todo mundo aqui deve ter visto lá na abertura da Conferência Nacional da Assembleia da ONU, o Obama dizendo um exemplo da potência da democracia e da cidadania, a favela do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, certamente não é à toa que está sendo disso isso. O que significa a potência do que está sendo desenvolvido a partir dos mais diferentes lugares e como é que nem Ministério das Comunicações, né? Claro que as universidades me parece que estão se despertando muito para isso. Inclusive o seminário que a gente está montando agora de comunicação comunitária, que a gente queria tanto que a Cecília tivesse, né? É exatamente essa relação de experiências muito concretas, como no caso da Maré, do Santa Marta, cidade de diversos lugares aqui do Rio, com o núcleo de comunicação comunitária da PUC, da UERJ, da UF, da UFRJ, né, e outros espaços que a gente do Sudeste quer trazer. Mas eu queria colocar para vocês essa questão de se não há um certo, quer dizer, que desafios de pesquisa são esses a serem colocados, de um certo sentido, de um conjunto da população, apesar do colonialismo, né, você colocou, mas acho que há um outro processo que está em curso também, de uma pouca percepção da potência real que está na própria população e nas periferias e nas favelas. Obrigado. E aproveitar, assim, a minha preocupação é com o E, né? Assim,
a qualidade da comunicação que se pesquisa se liga com a pesquisa da comunicação, na medida em que eu acho que uma deixa que o Bolan, né, vem trabalhando, né, não só deixou aqui hoje na fala dele, mas que em relação a superar, além dos meios e das mensagens, também as mediações, né, no sentido das implicações disso para o próprio fazer da pesquisa. E aí eu acho que a gente consegue dar essa amarrada nesse aí, para além do que a Cecília trabalhou, chamou a atenção em relação lá ao Jorge Gonzalez sobre a paperização da pesquisa, né? Na verdade, a gente está substituindo, acho que o Marco foi brilhante em relação à forma do que eu estava me incomodando, e exatamente, a gente precisa trazer esses sujeitos à fala, trazer esses sujeitos à realidade na forma de fazer pesquisa, e da perspectiva do que a gente vem trabalhando no programa e pretende, de uma certa forma, contribuir, quer dizer, e aí vem a pergunta, como é que isso daí pode se traduzir em critérios de qualidade para os programas de pós-graduação, as revistas e tudo aquilo que a gente vem produzindo que nem doido? Pequeno complemento a isso, uma discussão que está acontecendo não só no nosso campo, mas em geral em outros campos. Eu tenho de contato com isso, enfim, em áreas vizinhas à nossa, mas essa crítica aos critérios de qualificação dos periódicos não contemplar a contribuição que as pesquisas estariam dando à melhoria da vida em sociedade. Claro. E eu já vi ser pleiteado que esse dado seja um indicador de qualidade. Eu sei que isso é difícil de mensurar, mas é uma questão a se pensar. Até que ponto a contribuição direta e indireta que a pesquisa, pelo menos a preocupação, o compromisso da pesquisa com a melhoria da vida em sociedade poderia ser um dos indicadores de qualidade dos periódicos. Eu sou Suelen, mestrando em Comunicação Social pela Metodista, orientando da professora Cecília. Eu tenho uma pergunta para a mesa. Na verdade, foi uma colocação que a Cecília fez, só que eu já estou com esse pensamento há algum tempo, devido a uma aula inaugural ministrada pelo professor Muniz Sodré, na UERJ, e eu vou lançar a pergunta para a mesa. Ele disse nessa aula que a diversidade temática do campo não seria um problema, mas uma riqueza teórica. Na verdade, o problema seria a falta de coerência interna do campo. Então, ele aponta duas saídas. Uma que seria a representação do campo e a outra, na verdade, são duas respostas. Uma que seria a representação do campo e a outra a interferência das TICs. E fala que poderíamos resolver essa questão com a educação. Mas das TICs, das tecnologias. Daí eu pergunto para vocês, como buscar essa coerência? Nós, né, mestrandos e doutorandos, novos em pesquisa, como que a gente faz isso de forma adequada? Eu queria falar, são várias questões, eu só vou citar, sei lá, responder alguma coisa. Em pouco tempo, né? Uma das questões, eu acho que tem a ver, eu até, quando a Cecília fez a pergunta para o professor, eu até queria falar, quero responder também, porque eu queria jogar de volta para a Cecília a questão de romper o colonialismo mental das classes populares. Eu acho que essa questão, talvez eu tenha um enfoque um pouco mais específico, né? Concordo plenamente com o que o professor disse, evidentemente, é justa essa questão. Agora, vamos dizer, do ponto de vista mais específico, dentro daquilo que eu estava propondo aqui, de reconstrução do campo, eu acho que essa questão ela está fundamentalmente relacionada com os grupos de comunicação popular alternativa, comunitária, sindical, etc., com esse tipo de pesquisa. Tá? Eu acho que esse é um campo bem específico em que, do meu ponto de vista, ficam claros os limites dos estudos culturais. Acho que, eu não vou citar aqui, porque não dá tempo, mas uma observação do Canclini, por exemplo, sobre trabalho de gente como Augusto Boal, por exemplo, que mostra preconceitos estéticos burgueses, vamos dizer, com todas as palavras, incríveis. Quando, na verdade, essa aqui é a questão. Como, vamos dizer, o trabalhador cultural, aquele que tem a formação, o jornalista, o
o ator, a atriz, etc., vai poder dialogar com a cultura popular. Porque não basta a gente pegar e ficar, o antropólogo chegar e ficar anotando e fazer um paper. Entendeu? Como os pobres se organizam, que coisa interessante, como eles se adaptam e tal, e tem, são tão criativos, que bacana, e pega, escreve um paper e apresenta num congresso. Não é bem assim. Então, quer dizer, eu acho que, do ponto de vista da alternativa teórica, eu acho que é justamente nesse grupo que está a questão. Vamos dialogar, mas acho que a questão é essa, por isso que seria uma forma de devolver de alguma maneira a pergunta. A questão da qualidade não dá para responder, mas eu vou só dizer telegraficamente. Do meu ponto de vista, a qualidade eu sigo o conceito de criatividade do Celso Furtado que eu estou trabalhando. Tá? É contra o mimetismo, é garantir autonomia cultural no caso do pensamento latino-americano, do pensamento brasileiro. É voltar às nossas fontes, porque aí toda vez que a gente, que na América Latina se conseguiu alguma coisa, foi em função justamente de garantir essa autonomia cultural. A questão dos periódicos, acho que é uma questão chave central que a gente tem que discutir, não dá tempo aqui, mas acho que existe, o campo tem uma estrutura de poder, tá? E isso daí é uma coisa que também tem que ser discutida, por isso que eu digo que a epistemologia também é política, e é política no nível mais próprio do termo. Eu tinha um periódico nível 1, que agora é nível 2. Eu fui pedir financiamento para o centro, tem 14 anos, fundou um campo. Primeira revista online do campo no Brasil, 14 anos de publicação ininterrupta, 3 números por ano. Era nível 1, foi para nível 2, não sei porquê. Questões formais, sei lá. É difícil de entender. O CNPq já não financia mais, porque agora como é nível 2, então financiam outras coisas. Então, a partir dessa revista, se criou uma entidade internacional que promove congressos internacionais, os periódicos científicos, no mundo inteiro, em todas as ciências, são elementos fundamentais de construção de campos. Eles construíram um campo. Quem avalia? Qual é o enfoque? De onde vem isso? Quais são? Você entendeu? Acho que isso daí é uma questão que tem que ser discutida de maneira muito... com muita veemência. Outro exemplo, nós acabamos de criar o mestrado lá também, como aqui, não é? O nosso mestrado era para ser comunicação e desenvolvimento, muito simplesmente. Só que foi 4 vezes e não passava de jeito nenhum. Adaptações tiveram que ser feitas. Comunicação e desenvolvimento faz parte da história do campo e é uma coisa absolutamente essencial e básica num país como o Brasil, onde tem um problema de água, de seca, numa região como é a nossa. Entendeu? Não sei. Então, qual é o paradigma que está por trás disso? Qual é a perspectiva que está por trás disso? Eu acho que essas são questões que deveriam ser pensadas do ponto de vista político também, tá? Da estrutura do campo e dos poderes, como eles se organizam aqui dentro. Com relação à última questão, eu não sei... Eu tenho lido coisa do Muniz Sodré, não sei se eu entendo bem. Tá? Eu acho que a questão eu fiz uma proposta aqui. Tá? Eu acho que é por aí. Não sei como é que ele pensa essa mesma questão, essa questão da interferência das TIC, não sei o que quer dizer. A questão da representação do campo também, não sei se tem a ver com o que eu acabei de dizer anteriormente. Eu queria atacar várias dessas perguntas do ponto de vista da própria pedagogia usada na formação universitária. Vocês todos sabem que na universidade tem 3 grandes funções: pesquisa, ensino e extensão. A maioria das universidades dá muita ênfase no ensino, sobretudo as privadas, que cobram. A pesquisa, segundo termo. A extensão periférica. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona que a pesquisa não é considerada parte do ensino, da aprendizagem. É considerada como algo adicional, um luxo. Exemplo, não sei como é no Brasil, mas no Paraguai todas as profissões têm chamada tesina, de grau. E faz uma pequena tese para ter o grau, o diploma de bacharel. Então, eu às vezes
oriento, ajudo a alguns estudantes que estão terminando sua carreira de comunicação e têm que fazer a tesina. Para ele é um problema trágico, porque tem que pesquisar por primeira vez em 4 anos para fazer sua tesina. E não sabem pesquisar. Não têm a menor ideia, porque a pesquisa não é parte do método de ensino-aprendizagem, quando que essas 3, ensino, pesquisa e extensão, forma parte de um processo unitário. A extensão, a projeção social, é onde o estudante vê a problemática da sociedade. Aí então ele pesquisa isso e traz para o ensino. Não. Cada uma dessas 3 são paralelas e independentes. Ensino corre por sua conta, pesquisa por sua conta e extensão por sua conta, quando há dinheiro. Então eu acho que o problema da pesquisa medíocre ou falha tem que atacá-lo não apenas na pesquisa em si, sino como parte da formação do futuro profissional. Se sem pesquisa ele não pega o espírito do método científico, não pega. Se é um profissional bem sucedido, porque aprende coisas. Então, tem essa falta de integralidade dos processos tem consequências muito sérias. Por exemplo, eu li muitas teses brasileiras, não de mestrado, sino de graduação, e tem um pedaço na tese que se chama marco conceitual, o marco teórico. Revise as teses e você vai ver onde entra o pensamento próprio do estudante e onde ele vai pegando dos diversos autores. Diz assim, Pasquale disse isto, Bertrand disse isto. E eu pergunto, e você que diz? Nada. Então ele vai fazer junto todo, e daí saem umas hipóteses e sai questionário e pesquisa. Então, a própria tese, a própria formação, já está colonialismo mental de novo. Se presta uma enorme atenção às teorias dos demais, mas não se ensina a formular teoria. Tem que juntar isso com um só processo que se enriquece mutuamente, se alimenta mutuamente, e aí se sai um profissional equilibrado e bem formado. Essa é minha reação a perguntas em geral, de que está partindo da coisa de base. Acho que vamos encerrar então, nós temos que voltar aqui. Você ia falar alguma coisa? Ah, perdão. Não, eu achei que... São várias questões, eu vou abordar alguma coisinha. Sobre a do Ricardo, né? Eu acho que mais do que criar um canal para difundir conhecimento para os menos favorecidos, como que você disse, eu acho que a questão é criar condições para a geração de conhecimentos pelos próprios grupos populares. Acho que não se leva conhecimento a alguém. Esse conhecimento terá valor na medida em que ele é gerado, constituído pelos grupos. Então, acho que isso tem relação também com outras questões, que eu vou falar muito breve, então, inclusive do Adair, né, que falava que a população tem suas formas de comunicação, exatamente, que há uma potência que às vezes não é conhecida, e aí ele desafiou quais seriam os desafios da pesquisa. Eu acho que, ligando com essa questão, talvez o desafio venha justamente em colocar a pesquisa a serviço, né, dos grupos populares, porque através da pesquisa é que vai se desenvolver o conhecimento, né? Um conhecimento do passado, a história, não vamos transformar nada se não conhecermos a nossa história, um conhecimento da realidade que temos hoje, né? E daí, então, projetar o futuro. Eu acho que nós paramos um pouco nessa projeção do futuro, coisa que os movimentos sociais trouxeram muito nas décadas de 80. Hoje parece que estamos muito acomodados, né, na situação aqui. Inclusive, isso aponta para o problema do ensino, que já foi muito bem colocado, não só no ensino nas universidades, mas no ensino não formal dos grupos populares. Às vezes,
Tem muita gente fazendo um trabalho sério, muita gente bem intencionada, mas no fundo, será que a gente não está formando simplesmente para adaptar essas pessoas a esse mercado? Né? Daí o colonialismo, a gente está sempre reproduzindo esses padrões. Né? Vamos formar bem os meninos para depois eles trabalharem com audiovisual, fazer isso, fazer aquilo. Realmente a gente dá a perspectiva, mas empreendedorismo, o que é isso? Né? Vamos começar a discutir. É uma forma realmente de acomodação, de reprodução de um modelo que no fundo a gente quer transformar. Eu acho que é uma questão bem complicada. Então, eu acho que a pesquisa, na medida em que trabalharmos aí, eu levo para a questão, então, da cibercultura com arroba, que eu começo a fazer a ligação. Por que a cibercultura com arroba? Porque ela traz a ideia da direção, da formação de comunidades emergentes, no sentido de emergir a ação conjunta, a ação coletiva, para quê? Para gerar o conhecimento, para conhecer o passado, para poder lidar sobre o presente e para poder projetar o futuro. Então, acho que o desafio, repetindo, da necessidade de discutir que sociedade queremos é muito importante. E não é a academia que vai discutir isso sozinha. Eu acho que isso é realmente uma ligação entre a academia e a sociedade por meio dos grupos populares, das classes subalternas, que a gente vai conseguir fazer jus a uma possibilidade nova. Acho que o Fórum Social Mundial está aí, está colocado. O Fórum Social Mundial diz o quê? Um outro mundo é possível, uma outra economia é possível. E o professor Bordenave recordou um pouco na história, né, essas outras possibilidades. Então, eu acho que realmente há um movimento na sociedade bastante profundo, claro que não predominante, porque todas as outras forças puxam ao contrário, né? Mas no sentido realmente de ver que mundo é esse, né, que estamos e para onde vamos. Obrigada. Antes de passar a palavra para o professor Alexandre para encerrar, eu queria agradecer de novo aqui aos nossos convidados e sublinhar o brilhantismo das falas deles, principalmente também fazer um especial elogio que veio da plateia ao professor Bordenave, que depois de tanto do alto de sua tanta experiência de vida e na comunicação mantém esse elan e essa disposição de insatisfação com o mundo atual em busca do mundo possível. Isso é elogiável. Exatamente.